Estamos aqui com Franklin Albuquerque, da nova Central dos Trabalhadores do Estado do Acre, juntamente com Itamir Lima, presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Acre. Franklin, conta para nós como surgiu a nova Central Sindical. Antes de tudo, Dimas, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. E a nova Central, ela surge de uma necessidade que o modelo sindical brasileiro já vem passando há certo tempo de se modernizar. Itamir, poderia falar para a gente um pouquinho quais as pautas atuais que estão sendo discutidas dentro do sindicato? Eu acredito que hoje a maior demanda que tem no movimento sindical no Brasil é lutar contra o pacote de maldades que a gente tem chamado do governo federal, que vai desde o PLP 257, que agora é o PLC 54, PEC 241 e a própria reforma da Previdência, só para começar esse pacote que está sendo instituído pelo governo federal. Itamir, a proposta de Constituição 241, que tramita no Congresso, tem se tornado uma emenda polêmica, onde a grande mídia, existem aqueles inclusive que defendem, chamado pelos governistas de a grande reforma fiscal e chamado por opositores de a reforma da morte. Como que o sindicato vê a PEC 241, na verdade a proposta de emenda à Constituição? A gente vê ela como criminosa. O que a PEC, basicamente a PEC 241 diz? O que o Estado brasileiro gastou no ano de 2016, ele poderá gastar em 2017 acrescido dos índices da inflação calculados pelo IPCA. Na prática, fazendo um breve resumo, se o Brasil investiu 100 milhões que nós chamamos de despesas primárias, que são as despesas com saúde, com educação, com segurança, assistência social, infraestrutura, por aí vai. Se o Brasil gastou 100 milhões, ele só vai poder gastar 110 milhões no ano posterior. Detalhe, 2016 é o pior ano fiscal da década, no mínimo, que o Brasil vem vivendo, na verdade desde 2002, né? Então é o pior ano fiscal, então você vai pegar por base um ano horrível, você vai colocar ele como base para 20 anos de teto de gastos, ou seja, a cada ano você só vai poder gastar aquilo que foi colocado como os números do IPCA, e a gente sabe que o IPCA não representa o cálculo da inflação. Franklin, corre o risco dessa PEC 241, por tudo que vem ocorrendo, mediante os fatos que vem ocorrendo, ser votada no mesmo período da PLC 254 do Senado? Sim, Dimas, infelizmente o governo federal e o Congresso Nacional, ele age de uma forma extremamente ardilosa e inescrupulosa para aprovar esses dois projetos, inclusive com discursos falaciosos. Então, Dimas, é importante que a sociedade, apesar da complexidade do tema, as perguntas iniciais para debater esse tema são inclusive bastante simples. Primeiro, por que nenhum candidato colocou essas propostas durante a sua campanha de eleição? Nenhum candidato colocou. Nem para presidente da República, nem para senador e nem para deputado. Nenhum desses deputados, senadores ou o atual presidente Temer, nem a presidente Dilma colocaram esse pacote de maldades de retirada de direitos dos trabalhadores em suas campanhas. Por quê? Porque é muito claro que isso não representa a vontade e o direito do povo brasileiro. Não representa. E hoje os deputados e senadores votam em desacordo com o interesse dos trabalhadores da população. E se utilizam de um discurso falacioso, como por exemplo, os investimentos em educação e saúde, que ano que vem estava previsto para 13%. Com o projeto vai para 15%. Aí eles dizem, não, os investimentos vão aumentar, só que vai aumentar para 15% do ano que vem e os outros 19 anos vão estar congelados. O que a população precisa perguntar? Hoje, o sistema de saúde brasileiro é satisfatório? Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos medicação, nós temos instrumentos e tecnologia o suficiente para atender os interesses da sociedade? A educação brasileira é satisfatória? Nós temos professores suficientes, nós temos material didático? A segurança pública atende às demandas da sociedade? Nós temos policiais suficientes, delegacias suficientes, viaturas suficientes? Não, nós não temos. Infelizmente, nós não temos. E se nós fizermos um comparativo com os países mais desenvolvidos do mundo, os investimentos do Brasil, apesar do tamanho do Brasil, ainda são muito pequenos comparados com os principais países do mundo. Então, é importante deixar claro para o trabalhador que não é uma questão partidária, não é questão de azul ou vermelho. É uma questão de um grupo que domina o governo federal, domina o Congresso através principalmente do financiamento de campanhas, que quer a todo custo destruir os serviços públicos brasileiros para economizar dinheiro, para entregar a banqueiros.
a banqueiros. É por isso que nós ficamos revoltados com a postura dos parlamentares. Aqui no estado do Acre nós tivemos uma decepção extremamente grande, porque metade dos deputados federais votaram a favor da aberração que é esse projeto, e com justificativas esdrúxulas como essa que eu coloquei agora. Não, a gente está aumentando o investimento ano que vem para congelar durante os outros 19 anos. Exatamente, essa votação aconteceu, inclusive, Itamar e Franco, vocês com certeza estão sabendo, na segunda-feira, onde parlamentares da base, né, podemos citar nome, já que não há ligação partidária aqui, como foi dito no início. Eu acredito que isso é um diferencial, né, no Alan Rick, como o deputado Jéssica Salles, como Flaviano Melo, né, como o deputado Rocha, votaram a favor do que vocês dizem, o sindicato fala ser um desastre para o Brasil. Ou seja, Itamar, não é justo os trabalhadores pagarem uma conta que não foi feita por eles. É isso? É mais ou menos essa linha que o sindicato... Exatamente. E a gente precisa ponderar algumas coisas, Dimas. Por exemplo, primeiro, os deputados que votaram contra, a gente espera que no dia 24, previsto a votação do segundo turno, que eles mudem o seu voto. Muitas pessoas têm me questionado no Facebook, dizendo assim, leia o projeto, eu já li o projeto, reli o projeto, já li o substitutivo, já li todo e qualquer artigo contra e a favor sobre o projeto. E nenhum deles eu consigo identificar algo que traga de benefício à sociedade brasileira. Só para você, a gente conseguir incrementar um pouquinho da falácia que o Frank bem usou. Muitos deputados federais do Acre têm dito que isso é para pagar a conta que o PT deixou no país. Eles estão colocando o PT e toda a administração, que foi uma tragédia, os próprios esquerdistas dizem que foi uma tragédia, eles estão querendo colocar a conta e por isso eles estão querendo como se eles tivessem uma carta branca para fazer o que tivesse que fazer nesse país. Não pode acontecer assim, não deve acontecer assim. Primeiro, você vai reduzir despesas primárias. Se você olhar a arrecadação do Brasil no ano de 2015, de cerca de quase 3 trilhões, 2,8 trilhões de reais, 9% menos de 10% foi para saúde, educação e segurança. Menos de 10%. 0,3% para a segurança, que é a nossa área, só para você ter uma ideia da tragédia. 42,5% foi para pagamento de juros da dívida. E é justamente o artigo que retira da PEC 241, tudo vai ser limitado pela inflação, menos o pagamento do juros da dívida. Os deputados que votaram a favor da PEC, eu faço um questionamento para eles. O que foi que os senhores, e a senhora, que tem a Jéssica Salles no meio, já fizeram para que o Brasil pudesse sair dessa crise? Eu vou responder por eles, nada, simplesmente nada. O Brasil contabilizou no ano de 2015 550 bilhões de sonegação fiscal. 550 bilhões. O déficit que o Congresso Nacional já aprovou que o Planalto assinasse, dizendo que o déficit de 2016 vai ser 170 bilhões, que dizem que é o motivo de fazer tudo isso, eu pergunto, e os 200 bilhões que foram em corrupção somente no ano de 2015? Isso dados do Ministério Público Federal. Onde que está? Se você pegar 200 bilhões de corrupção menos 170 bilhões, ele tem 30 bilhões para pagar jantares, que foi o que o Temer fez com o Congresso Nacional. Eu costumo dizer que entra partido, sai outro, o Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado, continua sendo um puxadinho do Planalto. E continua sendo um puxadinho do Planalto porque quem tem o dinheiro é quem manda nesse país. E nós, trabalhadores e sociedade, nós precisamos nos impor. E eu acredito que agora chegou o momento. Se os trabalhadores e a sociedade civil não começar a identificar que agora chegou o momento, nós vamos padecer por 20 anos e quem vai perder são os seus filhos, porque a nossa geração já tem um caminho muito árduo já traçado. E os nossos filhos vão amargar por 20 anos a tragédia que é a PEC 241. Dimas, se me permite, alguns parlamentares, inclusive da própria base acreana, vêm acusando os sindicatos de agirem contra essa PEC por interesses próprios. Então, as justificativas são essas, né? Quando a culpa toda não é do PT, é porque o sindicato defende o PT. Primeiro que eu quero deixar bem claro aqui para a população acreana e para esses deputados que fazem esse discurso desqualificado, que são desqualificados, que nós não temos ligação com nenhum partido político. Inclusive, o PLP, estou trocando os números, 257 é de origem do PT, do governo do PT, da presidente Dilma, e nós o combatemos do mesmo jeito que estamos combatendo essa PEC nefasta. Gostaria de, só, sem querer me alongar, fazer um desafio para os nossos deputados federais, tanto da bancada do Acre quanto das bancadas dos demais estados. Grécia passou por uma crise sem precedentes, todo mundo acompanhou, Espanha da mesma forma, Portugal da mesma forma. Em todos os projetos impostos pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, eles colocaram limite, sim, para alguns gastos sociais, mas colocaram limite para o pagamento da dívida pública.
Só para você ter uma ideia, a reserva do Banco Central hoje, a grande maior parte dela, é para pagar a reserva dos bancos particulares. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele era o presidente do Citibank, que é um dos maiores conglomerados bancários do planeta. O nosso presidente do Banco Central hoje era o antigo presidente do Itaú, saiu do cargo do Itaú para assumir o Banco Central. O nosso país está na mão de banqueiros. Franklin, meu querido, muito obrigado. Dimas, eu que agradeço. Fique à disposição para suas considerações finais, fique à vontade para você mandar um recado para parlamentares, para a população, para o público que está nos assistindo. Fique à vontade. Obrigado, Dimas. Só reiterar o que já foi colocado aqui. Nós estamos dispostos a fazer um diálogo saudável, baseado em argumentos, não só com a bancada federal, mas com toda a sociedade acriana. A gente não pode admitir que o trabalhador brasileiro, que é quem sustenta de verdade esse país, com sua produção, com sua força de trabalho, seja mais uma vez penalizado com o objetivo de pagar juros de banco. Então a gente alerta a sociedade a fazer uma discussão com clareza. Não acredite em tudo que a grande mídia coloca, não acredite em tudo que os parlamentares colocam. Se esses projetos fossem bons para a sociedade, eles tinham apresentado nas suas campanhas para a eleição. Eles tinham apresentado e não apresentado, porque sabia que não seriam eleitos. Então a gente quer chamar aqui os deputados para fazer um debate salutar conosco, queremos chamar a sociedade também para debater e para fiscalizar, e no final, daqui a 2 anos, ser eleição de novo, não votar e não eleger esses deputados que estão votando contra o interesse do trabalhador e das camadas mais carentes da sociedade brasileira. Tamires, suas considerações. Ok. Eu queria, na verdade, que a população e a sociedade ela pudesse primeiro compreender o que está acontecendo, né? Buscar-se, informar-se para saber o que realmente está acontecendo, só para se ter um panorama. Há 2 semanas atrás, o Senado fez uma audiência pública para falar da PEC 241. Os representantes, tanto da Fazenda como do Ministério do Planejamento do Poder Executivo, participaram. Foram derrotados vergonhosamente por todos os economistas de renome que foram para essa audiência pública. No dia 11, que é terça-feira dessa semana, foi realizado uma na Câmara Federal. Nenhum representante do governo federal apareceu, porque sabe que ia pegar mais uma surra de pessoas, de economistas renomados da Unicamp, da UFRJ e de várias outras entidades aí de renome, inclusive internacional. Então, o povo brasileiro precisa conhecer. O que eu tenho conclamado, a nossa categoria, os meus amigos nas redes sociais, é que conheçam e rebatam e façam com que as redes sociais sejam um instrumento. O Egito fez uma revolução que estava num regime totalitário por 30 anos e o Brasil pode fazer isso também, nós só precisamos nos conscientizar. Infelizmente eu vejo muita falta de informação e eu convido os deputados federais a participar do debate conosco, não só eu e Frank, mas todos os representantes da sociedade e dos trabalhadores, para que a gente possa fazer um diálogo franco antes da votação dia 24. Se eles ganharem esse debate, eu dou um ok para o voto deles. Se eles perderem, eu garanto que eles podem mudar o voto deles tranquilamente. Tá aí, meu querido, desafio lançado aqui da nova Central Sindical. Agradecemos a vocês pela audiência, pelo prestígio. Fique com Deus e até a próxima.